no capítulo de número 12. Vamos abrir para a gente ler junto? Acho que vai aparecer, já apareceu aqui já, né? Vamos ler aqui juntos? A gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Do verso 1 ao verso... Então, beleza. A gente vai fazer uma provinha hoje, hein? Vamos lá, vamos começar. Capítulo 1, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão, não Abraão, note bem. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Importante essa frasinha aqui, hein? E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, que era a terra onde ele estava. Verso 5. Levou sua mulher Sarai, não Sara ainda, seu sobrinho Ló, todos os seus bens todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, ou escravos, tá? Você pode ler também algumas traduções de escravos. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra, terra de Canaã. Cananeus, Canaã. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, Deus, pela tua palavra. Deus, obrigado por essa palavra que é santa, por essa palavra, Senhor, que nos conduz, que nos ilumina os passos. Deus, que nos dá direcionamento, que nos dá conforto, que nos dá sustento, alimento. Nós queremos te louvar, Senhor, e nos curvar diante da tua palavra. Senhor, tua palavra é completa, tua palavra nunca envelhece, nunca tem falta de nada, Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco nessa tarde e noite. Que a gente possa sair daqui totalmente diferente do que a gente entrou. Que a gente possa, Senhor, estar abastecido e munido daquilo que a gente precisa para viver daqui para frente. Porque o Senhor preparou algo para nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fé, né? E Abraão tem uma história muito legal, porque Deus preparou algo para ele. E existem algumas circunstâncias que mostravam para ele que talvez ele não estivesse 100% preparado para isso. E eu não sei você, mas eu já passei algumas vezes, e estou passando nesse momento, um desafio de onde eu acho que não estou preparado. Quem já passou por um desafio que você achava que não estava preparado? Levanta a mão. Não é fácil, né? Mas o Senhor, se estiver com você, você vai ter sucesso. Então, assim, por que a gente, voltando um pouquinho, por que a gente tem essa coisa de não ter certeza, ou quando a gente vai fazer uma coisa nova, a gente fica com medo, a gente fica com temor? Porque a nossa natureza humana tem algo que eu chamo de princípio de Tomé. Vocês sabem quem foi Tomé? Tomé foi aquele discípulo de Jesus que, quando Jesus ressuscitou, aí chegaram para ele: Jesus ressuscitou. Eu falei: eu não acredito. Não, Jesus morreu, estava lá na cruz, foi enterrado, sepultado, melhor dizendo. Como é que pode agora? Ele está vivo, eu quero ver. Se eu não ver, eu não vou crer. Quem nunca viu aquela frase? Eu só acredito vendo, né? A gente tem isso, a gente é da nossa natureza, a gente ter que acreditar em algo que a gente pega, que a gente manuseia, que a gente consegue entregar. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta também, eu confesso para você que eu estou superando. Em nome de Jesus, né, amor? Minha mulher está aqui, ela não me deixa mentir. Quem já teve ou tem medo de avião? Levanta a mão. Eu já tive, em nome de Jesus, né, amor? Eu comecei não tendo, mas em um momento eu comecei a ter medo de avião. Agora já parei de novo, em nome de Jesus. Mas por que a gente tem medo de avião? Quem tem aí, quem teve? Porque você não confia. Porque não está no teu controle. Você entra naquele lugar ali, você vai lá, senta ali,
Você não sabe se está subindo, se está... Quer dizer, você até sabe, mas você não tem controle de nada. Você fica querendo ouvir os barulhos. Calma aí. Aumentou? Isso aqui é o flap, ou é o motor? Será que está diminuindo? Tá igual os dois? Aí começa as paranoias. Por quê? Você fica achando que você vai ter o controle sobre alguma coisa ali e algo que está totalmente fora do seu acesso. Isso somos nós, esse é o princípio de Tomé. E nós temos como ser humano o princípio de Tomé. Então a gente precisa entender que existem algumas verdades, e Abraão ele foi um grande exemplo para a gente nisso, de que se a gente cumprir algumas coisas, ou usar a história dele como exemplo, a gente vai ter acesso a essa chave que se chama fé, que é um dom. A fé é um dom. Só que é um dom que você pode pedir. A palavra diz, se você pedir fé, você vai receber fé. Então, que a gente tiver essa realidade, esse entendimento de que a fé ela é uma chave para a gente abrir uma porta para viver algo novo. A gente vai falar assim, todo dia de manhã, rapaz, eu preciso de fé hoje. Hoje eu tenho que resolver um pepino que eu não sei como resolver. A gasolina, vamos dizer assim, não vai dar. Mas eu vou porque Deus está me botando no coração para ir e vamos embora e vai dar certo. E essa fé, ela move montanhas. Essa fé, ela abre caminhos. Essa fé ela te leva a um lugar que você inicialmente, às vezes, de fato, não tinha nem condição de ir. Pela sua natureza, você não teria condição de ir. Mas por você ter fé, aquela coisa, Deus ele não é um Deus de natural. Deus ele age no sobrenatural, porque o natural é com a gente. Aí você fala assim, ó, Deus, eu só tenho energia até aqui. Eu preciso até lá, mas eu não consigo mais. Acabou. Aí ele fala, tá bom. Então agora você chegou aqui, aí eu te pego e te levo até ali. Se você ficar, por exemplo, aqui é o ponto de início, e falar, não, Deus, eu quero ir até lá. Me leva. Só que você conseguir andar até ali, Deus vai falar, não. Vai até onde você consegue, faz a tua parte. E Deus vai e vai fazer a dele. Isso é fé. Mesmo que você saiba que você não consegue alcançar lá. É você pular. Sabe a história? Quem já viu assim, em piscina, quem tem filho pequenininho, vai saber disso. Aí aquele bebezinho que está na borda da piscina, às vezes com aquelas duas boinhas assim, ou às vezes sem boinha. Aí o pai está dentro da água ali, a piscina funda, bate aqui no pai, óbvio que não dá pé para ele, e ele fala assim, vem filho, pula. O que o filho faz? O que o filho faz? Ele se joga. Mas ele não se joga assim. Ele pula como se não houvesse amanhã. Aquilo ali é total confiança, porque se ele fosse sozinho, ele poderia se afogar. Concorda comigo? Ele olha para o pai e fala assim, então tá bom, você está mandando ir, pai, eu vou, bufo. Isso é fé. E a gente, como a gente é adulto, a gente passa por um monte de problemas, um monte de decepções, um monte de situações, e a gente perde a fé. A gente perde a fé nas pessoas, a gente perde a fé nas coisas boas, a gente perde a fé na verdade, a gente perde a fé na gente. É ou não é assim? Então a gente precisa entender isso aqui, porque isso aqui é uma grande chave para a gente viver que Deus tem algo para a gente. Deus tem algo separado para nós. E se você está aqui hoje, todo mundo aqui já é maior de 2 anos de idade, né? Exceto o nosso bebezinho aqui que não. Mas você passou pela pandemia de Covid, certo? Passamos todos pela pandemia de Covid e você está vivo. Eu sempre falo isso, eu sempre uso esse exemplo, porque é um exemplo que me marcou muito. Na pandemia de Covid, a gente perdeu um bebê, eu e Fabíola. Nós perdemos um filho e eu perguntava para Deus, Deus, por que eu não morri? E você levou o meu filho. E aí Deus falou assim, o filho que eu te dei veio de mim. Eu te dei.
que é o pai? Segurança, rocha. Você entendeu? Então é o quê? Estou tranquilo. Na zona de conforto, em quem? Ou em você? Naturalmente falando. Confia no seu braço. Por isso que para Deus fazer a gente viver algo novo que Ele quer que a gente tenha com a nossa fé ativa, tem que ser o quê? Confiando. E para confiar nele tem que ser igual a criança que pula da borda da piscina. Se a gente está indo na nossa força do nosso braço, a gente vai fazer, pô. Eu vou fazer uma nota no violão aqui. Eu não preciso que Deus faça, porque eu sou nota. Está entendendo o que eu estou falando? É diferente de você orar por alguém que está enfermo. Você não consegue fazer a pessoa se curar. Isso não existe. Nós não curamos ninguém. Quem cura é o nosso Deus, através de nós. Mas ali você tem que ter fé. Você está entendendo a diferença? Então a fé, ela tem que estar ligada à confiança em Deus, não na gente. Por isso que a primeira verdade é: sai da tua zona de conforto. Na tua zona de conforto, onde você domina, onde você manda, onde você está tranquilo, onde a sua necessidade de confiança em Deus é muito baixa, a chance de Deus fazer algo na sua vida é muito pequena. Jesus mesmo falou. Mas deixando entender de que santo de casa, para fazer um milagre, é bem mais difícil do que o de fora. Pensa o seguinte: Júnior, Juninho, Juninho jogava bola comigo. A gente jogava, peão. Agora você vê um homem de Deus, quer orar pela minha família, você é Juninho, parceiro. É ou não é? A pessoa não vai conseguir ver em você algo que Deus está levantando. Geralmente é assim. E os maiores dificuldades que você vai avançar na sua vida, vem daqueles que estão perto de você, daqueles que estão longe. Às vezes quem está longe de você acredita em você, mas quem está perto, seja por ciúme, por carinho, ou por, sei lá, ou às vezes até por desconfiança, falar: você vai falar: não, você não tem a promessa. Você está entendendo? Geralmente é assim que acontece. Então, primeira lição: saia da tua zona de conforto. Amém? Verso 1. Se não, vamos lá no verso 4. No verso 4, na segunda metade dele. Na primeira metade. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Lembra na leitura que eu falei para a gente gravar essa parte do Ló? Quem era o Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Ló era filho de Abraão. Tinha falado para ele? Volta lá, no verso 1. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes. O que Ló era de Abraão? Parente. E aí? O que ele fez? Ele agiu com fé ou ele agiu sem fé? Vamos, gente, agiu com fé ou sem fé? Sem fé. Por quê? Naquela época, Abraão tinha, pelo contexto, 75 anos. Ele tinha filho? Sim ou não? Não tinha filho. Ele era um homem rico, poderoso, mas não tinha filho. Naquela época, quem não tinha um descendente, quem não tinha um herdeiro, era alguém que se era considerado amaldiçoado. Aí o que ele pensou? Poxa, eu vou para uma terra nova, para um lugar que Deus vai entrar. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá em desonra? Pensou: eu vou dar um jeito de garantir que a minha honra esteja preservada e não que a honra de Deus vai vir sobre mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele falou assim: deixa eu dar um jeitinho. Então, isso é uma coisa legal sobre Abraão. Ele era um cara de muita fé para fazer o que ele fez. Ele tentou dar um jeitinho. Será que você já tentou dar um jeitinho que Deus fez com você? Tipo assim: Jonathan, vai ali e pega lá um pote de água. Aí chega assim, você vai lá, aí chega na água e você fala: mas um pote é esquisito, né? Pô, deixa eu levar aqui 5 copos de água, fica mais bonito, né? E tal. É a mesma quantidade de água. Você vai e traz os 5 potes de água. Você está dando um jeitinho. Quantas vezes a gente não faz isso? Deus fala para você fazer alguma coisa e você faz pela metade. Ou você faz do teu jeito, ou você faz um caminho diferente do que Deus tinha mandado fazer. Foi isso que Abraão fez. Mas ele levou um plano de contingência. Deixa eu levar Ló. A pessoa vai olhar para Ló e vai ver Ló como meu herdeiro, como meu sobrinho, como se fosse um filho, para que não seja visto como alguém
amaldiçoado por não ter um herdeiro. E Deus falou claramente, ó, sai da tua terra, e repetiu, ó, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para reforçar. Não leva ninguém, leva a sua família. E ele fez o contrário. Quem está entendendo? Segunda coisa é, ó, confia. Se Deus falou A, não é alfa, é A. Se Deus falou B, é B. Você está entendendo? Não tente dar um jeitinho naquilo que Deus quer fazer. Viva exatamente, faça exatamente como Deus lhe ordenou. E Deus já falou no seu coração. Tem uma frase que me marcou muito, na primeira vez que eu vi ela, que diz assim, ó, se Deus prometeu, seja o que for, a maior loucura do mundo, ele vai cumprir. Abraão recebeu uma promessa com 75 anos, de que ele ia ser pai de uma nação. Sabe quando que essa promessa se cumpriu? 25 anos depois. Tem alguém aqui com mais de 75 anos de idade? Tem alguém aqui que se acha velho? Levanta a mão. Oh, glória. Todo mundo novo. E é verdade. Imagina Abraão com 75 anos recebendo uma promessa. Vamos combinar que 75 anos já não é mais um garoto, concorda? Agora a promessa, aí não só com o fato de receber a promessa com 75 anos, a promessa não se cumpriu com 75 anos. Nem com 76, nem 77. Ela se cumpriu 25 anos depois. Você está entendendo? Essa é a terceira verdade. Essa é a mais dolorida. Eu quero te dar uma chance aqui agora. Você tem 5 segundos para levantar e ir embora, se você não quiser ouvir essa verdade. Porque depois que você ouvir ela, você não vai poder mais fugir. Sabe qual que é a verdade? A verdade é a seguinte, ó. Não dê desculpas. Não existe desculpa. Abraão tinha 75 anos de idade. Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma multidão. Que ele ia ser engrandecido. Que o nome dele ia ser referência para muita gente. A mulher dele não tinha 20 anos de idade. Ela tinha idade avançada também. E Deus fez a promessa se cumprir na vida dele. Então, se você hoje tem... Ah, Felipe, poxa, eu já estou tão cansado. Eu já estou tão exausto. E eu não quero mais fazer nada. Já está bom para mim, já foi. Eu quero te dizer que você está sendo enganado pela sua mente. Se você está vivo hoje aqui, preste atenção nisso. Se você está vivo, respirando hoje aqui, Deus tem uma promessa para você. Deus tem um plano para a tua vida. Se você ainda está aqui, vivo, Deus quer algo com você. Eu sempre falo que Deus não precisa da gente. Se a gente não existisse ou existisse, Ele continua sendo Deus. Mas Ele quer usar a gente. Ele quer estar com a gente. Ele quer que a gente participe da obra dele. Mas que obra é essa, Felipe? O que a gente falou no início, pô. Lembra da história da mãe com o filhinho? É resgatar essas pessoas. É conseguir ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Às vezes alguém que está do seu lado, no seu trabalho, às vezes alguém que é um conhecido, uma irmã, ou uma mãe, ou uma tia, que está a ponto de tirar a vida dela. Às vezes essa pessoa tem um conhecido que passou por um problema muito grande e está querendo desistir, ou de repente ceifar a vida de alguém da sua própria família. E aí só você chegar a fazer assim, ó, você não precisa saber falar. Ah, mas eu não sei falar de Deus, não sei falar da Bíblia. Tudo bem. Você fala assim, ó, ô fulano, vamos comigo para uma reuniãozinha? O que tem nessa reunião? Comida, música, bate-papo. Essas 3 coisas são boas, não são? É só isso. Às vezes você está salvando uma vida. Às vezes você está salvando uma família. Às vezes você está salvando uma família que vai salvar outras famílias. Então a gente não tem noção de aonde a nossa reverberação ou efeito borboleta daquela nossa ação de convidar uma pessoa para ir para uma casa, fazer uma reunião, o que a gente chama de life group. Quem é que já foi num life group? Levanta a mão. Quem não foi para um life group, precisa conhecer um life group. E às vezes aquilo ali vai mudar a vida da pessoa. E a gente não convida. É um simples ato de fazer algo. Então assim,
Quando a gente vê a nossa cadeira do lado vazia, dentro de uma igreja, a gente tem que colocar a mão nessa cadeira. Quem está com a cadeira vazia, coloca a mão do lado. Fala assim: eu declaro que vai ter alguém aqui no próximo culto. Eu declaro que pessoas vão ser resgatadas. É para isso que a gente está aqui, pessoal. É para isso. A nossa vida, ela não é simplesmente humana. Pô, Felipe, qual é o meu plano? Meu plano é ficar rico, milionário. Se eu já sou milionário, mais milionário ainda. Ultramilionário, mega milionário. Comprar uma casa em Clearwater, uma casa em um loft de Nova York, sei lá, uma casa no Alasca para pescar e ficar ali fazendo esse... Tá legal, você vai ficar velho aí. Um dos países com o maior IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, é o Japão. E também é o maior país, se não for o maior, depois alguém me corrige, está entre os 3 maiores índices de suicídio no mundo. Explica para mim. Ah, Felipe, você está pregando então contra correr atrás das coisas e se desenvolver e melhorar e prosperar? Lógico que não. Eu também tenho um monte de desejos. O que eu estou falando é priorizar. Prioridade. A palavra diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas serão acrescentadas. Não é assim que fala? É ou não é? O que fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você está falando de dinheiro, Felipe? Aham. Sim. Tô. Como é que é isso? Oportunidade. Você tem um business? Vai aparecer cliente do chão. Vai cair em cima de você no teu colo. Ah, como é que é isso, Felipe? Ah, meu irmão, você vai conseguir acertar um trabalho que vai te dar um bônus diferente do que você já teve na sua vida. Ah, como é que é isso, Felipe? Você não vai ficar doente. Você não vai ter que gastar 300 mil com o hospital. Isso é ou não é uma bênção? Isso eu estou falando de dinheiro. A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de família, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de paz. Igual a Kalinha falou aqui, paz, que excede todo entendimento. Você pode correr atrás do que você quiser correr. Você pode perseguir o que você quiser perseguir. Se você não priorizar o reino de Deus na sua vida, se você não olhar para a sua vida como indo em direção à eternidade, você nunca vai estar 100% em paz. Porque Deus tem um plano para você aqui. E o teu plano aqui não é só de se desenvolver como humano, como pessoa, porque a nossa vida aqui é só uma gotinha do que a gente vai viver na eternidade. Então você precisa olhar para a eternidade. Fala comigo assim: eu preciso olhar para a eternidade. Deus quer isso da gente. E aí a gente vai conseguir ter a paz que excede todo entendimento. Aí a gente pode conseguir ter a felicidade que ninguém entende. Mas como é que pode? Está passando um problemão e está aí sorrindo. Como é que é isso? Porque você está baseado na palavra de Deus. Isaías capítulo 55, verso 8, diz lá: porque os meus planos não são os teus planos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Filipe, eu não sei o que Deus tem para mim. A Bíblia fala que Deus tem promessa para a gente. Às vezes você já até sabe o que está no seu coração, o que o Senhor te chamou para fazer. Só que você está com medo. Só que você está paralisado. Só que você está travado. Você e eu precisamos de fé para viver aquilo que Deus tem para nós. Você e eu precisamos acreditar que o Senhor tem um plano nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui até hoje. É por isso que, como eu usei aquele exemplo, meu filho, Deus recolheu. Porque ele tinha um propósito para a minha vida. Não estou dizendo que ele fez isso para me acordar, mas esse fato de ter acontecido isso me acordou. E hoje eu estou aqui em nome de Jesus e nada vai me parar. Eu oro a Deus que nada te pare também. Quem está comigo? Quem está entendendo? Levanta a mão. A gente precisa entender que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E que a seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Deus, ele tem uma obra maravilhosa que começou lá em Jesus, para redimir a humanidade e levar de volta para ele. E você sabe quem são os instrumentos para fazer essa obra acontecer? Bota a mão no seu coração e fala assim: sou eu. Eu sou um instrumento.
Porque eu posso garantir para você, não tem nada mais prazeroso, nada mais, não sei a palavra, que te faça encher, eu se sentir completo, do que você poder ser participante da obra de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir para você repetir uma oração comigo, agora. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu me coloco diante de Ti. Eu me apresento diante de Ti. Eu quero, Deus, hoje, pedir por mais fé, para poder viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, se eu estou parado, ou o Senhor me quer em outra posição, fala comigo, se revela para mim, me faz sair da zona de conforto, me faz confiar em Ti, e me dê força para não dar desculpa, e viver o que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus, continua de cabeça baixa. Eu quero te pedir para você repetir outra oração comigo. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é meu Senhor, que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor é meu Rei. Eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me dê acesso à vida eterna contigo, através da tua obra, Jesus. Me permita viver contigo todos os dias. E se o Senhor já é o meu Senhor, o meu Salvador, faz de hoje um marco, um novo compromisso, um novo nível de comprometimento com a tua causa, com o teu reino, para que eu possa resgatar pessoas, para que eu possa saquear o inferno e encher o céu. Em nome de Jesus. Amém. Continua de cabeça baixa, de olhos fechados. Ninguém está olhando para ninguém agora. Eu quero perguntar para você, se hoje essa verdade que a gente falou aqui sobre fé, sobre viver o sobrenatural, sobre olhar para a eternidade, se isso de alguma forma entrou no seu coração e falou com você, e você quer, com todo o seu ser, convidar Jesus para ser o centro da sua vida, para ser o seu único e suficiente Salvador, assim como a gente orou. Se você quer de alguma maneira que Ele governe a sua história, que Ele se revele para você e mostre para você o plano que Ele tem desenhado desde que você era matéria informe, diz a palavra. Se você quer viver essa vida extraordinária, que você sempre às vezes procurou e nunca conseguiu encontrar, que você às vezes não entendeu o caminho que você trilhou até hoje, mas essa oportunidade está sendo dada para você hoje e ela é de graça. Levante. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tomar a maior decisão de todas que você pode tomar na sua história, levante sua mão que eu quero orar por você. Aleluia, Deus abençoe. Mais alguém? Todos de cabeça baixa. Pode baixar sua mão. Agora eu quero perguntar, se você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você se comprometeu com Jesus um dia, mas ao longo da sua vida, no seu caminhar, você acabou tropeçando, você acabou não se colocando
na posição que você sabe que tinha que ter se colocado, mas hoje vem perdão sobre a sua vida, hoje vem graça sobre a sua vida, hoje vem resgate sobre a sua vida, e você quer de novo, de forma muito graciosa, se colocar diante do Senhor, e caminhar junto com Ele, e falar: Jesus, eu quero estar diante do teu altar, onde o Senhor quer que eu esteja. O Senhor me revela para mim aquilo que o Senhor quer que eu faça agora. Esquece o que passou, o passado foi afogado no mar do esquecimento. Jesus quer trazer você para o colo dele de novo. Se você quer hoje, nessa noite, se reconciliar com o Senhor, se colocar diante dos pés dele, no altar dele, e dizer: Senhor, eu te amo, eu quero viver a tua vida na minha vida. De olhos fechados todos ainda, levanta a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você.